Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. É uma live exclusiva para quem está na Semana PLV aqui comigo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão inscritos aqui na Semana PLV, vocês terão o direito de pergunta aqui hoje para mim. Então, vamos começar. Lembrando, quero só dar uns recadinhos muito rápidos aqui. Lembrando que amanhã sai a nossa segunda aula da Semana PLV às 8 da manhã, está incrível, não percam, já agendem aí para não esquecer, 8 da manhã está liberado, está no ar a nossa segunda aula. Na quinta-feira nós teremos uma segunda live aqui exclusiva também, com direito de pergunta somente para quem está participando da Semana PLV comigo. Na sexta-feira teremos a liberação da nossa terceira aula, também às 8 da manhã. No domingo, teremos mais uma live exclusiva para vocês me fazerem perguntas. E, enfim, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós teremos a nossa quarta e última aula da Semana PLV. Então, tá incrível essa semana. Muitas mamães lá no nosso grupo do Telegram já me deram feedback, que gostaram muito da aula, do conteúdo que eu compartilhei, né? Que dei várias e várias dicas. Eu compartilhei os 7 principais erros que as famílias cometem no tratamento das crianças alérgicas e várias chaves já foram viradas. E esse é o meu papel aqui, gente. Realmente ajudar vocês com informação de valor, informação prática, uma forma e uma linguagem fáceis de serem entendidas, tá? Então, vou começar aqui com as perguntas de quem está participando da Semana PLV. Todas as pessoas inscritas na Semana PLV receberam um link exclusivo dessa aula pelo e-mail. Então, calma, se você está aqui no Insta me acompanhando e ainda não está inscrito na Semana PLV ou está inscrito, corra lá para o seu e-mail, que o link está lá para você conseguir me fazer perguntas aqui no YouTube. E se você não está inscrito, dá tempo ainda, clica aqui no link da minha bio, na minha fotinho aqui, tem um link azul, clica no link azul, tem lá Semana PLV, clica, coloca seu e-mail, ainda dá tempo de você se inscrever. E tem vários arrasta para cima aí também, que eu coloquei no meu stories ao longo do dia. Vou começar aqui com a pergunta da Nath. Ju, meu bebê começou com uma diarreia com muito muco e agora de noite está com febre. Já estou medicando. Pode ser reação? Nath, o que acontece, gente? Essa questão da febre, ela é muito polêmica. Os médicos são enfáticos em falar que febre não é sintoma de reação de alergia alimentar, tá? Eu sou da opinião que mais estudos são necessários nesse sentido. Por quê? A gente sabe que a alergia alimentar, né, que os sintomas da reação podem comprometer ali, acometer o sistema nervoso central. No nosso sistema nervoso central, a gente tem o centro, né, no hipotálamo, que faz o controle e a regulação da temperatura do nosso corpo. Tanto para mais, né, uma hipertermia, uma febre, quanto para menos, que é aquele suar frio, né? Ficar geladinho. Então, eu tenho minhas dúvidas sobre o assunto, né? Eu sempre falo isso, eu acho que mais estudos na área são necessários, porque eu tenho relatos de mães, né, gente? Não adianta. Quem tá ali com o filho, o dia a dia, sabe o que é o normal da criança e sabe quando a criança não está bem, somos nós que estamos ali o tempo inteiro com eles. Então, começa a se repetir com frequência. Por exemplo, né? A criança tem um contato, você descobre depois que ela teve contato ali com a proteína do leite de vaca, de uma forma não intencional, mas teve o contato. E aí ela faz exatamente essa característica, começa ali com uma diarreia, com muito muco e faz uma febrinha. Aí tá, na primeira vez a gente vai realmente ficar em dúvida, né? A princípio, a gente sempre vai pensar, gente, numa infecção. Deu febre? A princípio, a gente pensa numa infecção, né? Mas aí a coisa começa a se repetir. Não era infecção, a garganta estava bem, leva no médico, o médico olha, tá tudo bem. Mas aí depois teve um outro contato com a proteína, voltou a fazer o mesmo quadro, opa, já começa, né, a nos despertar esse sentido, tá, Nath? Então, o que eu tenho para te falar é isso,
que os médicos são enfáticos em falar que febre não é quadro de reação alérgica, mas eu tenho as minhas dúvidas e eu acho que realmente mais estudos nesse sentido precisariam ser feitos para a gente bater o martelo nesse sentido. Então, observe, a princípio pense em um grau, né, uma infecção de garganta, uma virose, enfim, leve ao médico. Né, monitore a febre, se a febre aumentar, ainda é uma febre de 38, enfim, mas entre em contato com o médico que te acompanha de qualquer forma. Mas se a coisa começar a se repetir, gente, se o quadro começa a se repetir, a gente, na medida também que a criança vai evoluindo aí dentro da alergia alimentar, a gente vai começando a conhecer como ela reage, é muito particular. Por isso é tão difícil fazer o tratamento correto das alergias. Por isso que muitas vezes até para o médico é difícil fazer o correto diagnóstico. Por isso que muitas vezes até para o médico é difícil saber se é uma reação alérgica ou se é alguma outra coisa. Porque é muito semelhante em alguns casos, assim, por exemplo, uma diarreia com muco. Pode ser uma virose, né? Não necessariamente uma reação alérgica, mas pode ser uma virose, quadro de vômito e diarreia, né? Muito inespecífico, também pode ser virose, pode ser uma infecção. Então é difícil mesmo, né? A gente tem que se cercar dos cuidados, evitar ao máximo o contato da proteína do leite de vaca com os nossos filhos e monitorar. E na dúvida, gente, sempre converse aí com o médico que faz o acompanhamento do seu filho e da sua filha. Né? Tem excelentes profissionais na área, tem sim. Peraí, opa, correu aqui um pouquinho. Deixa eu voltar lá em cima, vamos por ordem aqui. Quem chegou primeiro vai ser respondido primeiro. A Thaís perguntando, Ju, minha bebê está com suspeita de HPLV. Eu tenho que trocar meus utensílios? Minha bebê está somente no leite materno. Havia começado com fórmula, teve reação e parei. Thaís, então olha só, a gente tem que entender o processo, né? Na aula 2, gente, eu vou falar muito sobre isso, sobre como você, mãe, pai de criança HPLV, né, ou vovó, vovôs, eu tenho aqui algumas vovós que me acompanham, tias que me mandam mensagem. Então a gente tem que começar a entender qual é esse grau de sensibilidade do alérgico e na segunda aula da Semana PLV, que vai sair amanhã, eu vou exatamente falar sobre isso. Então olha só, Thaís, algumas coisas aqui já me levam a crer que pode ser que não reaja. Pode ser que não reaja. São todas as crianças que vão reagir a traços domésticos? O que são traços domésticos, gente, para quem não sabe? Tem algumas superfícies, alguns materiais que eles riscam muito, eles são porosos, tem buraquinhos e acabam agarrando alimento. Quando agarra esse alimento ali naquele material, tem a bendita da proteína do alimento ali junto, né? E a proteína do leite de vaca, né? Se era uma casa que se utilizava os equipamentos e os utensílios e não se fazia antes a dieta de restrição do leite de vaca, muito provavelmente vai ter aderido ali naquele restinho de alimento que fica nessas porosidades e nesses arranhões, proteína do leite de vaca. Tem bebês que são extremamente sensíveis, era o caso do meu filho, João Arthur, que reagem incrível, parece coisa de outro mundo. Eu sei que parece coisa de outro mundo porque eu mesma custei acreditar nisso. Mas, por exemplo, a mãe, né, via leite materno, então a mãe cozinha a comida dela, às vezes não tem nada de leite, nem de derivados ali na comida dela, tá? A comida está segura, mas ela vai lá, pega uma vasilhinha da casa dela, aquelas vasilhinhas de plástico, para guardar a comida dentro da geladeira. É uma vasilhinha que já foi usada aí pela família toda. Já foi usada com creme de leite, queijo, enfim, gente. Né? A gente descobre que tantos temperos tem leite, a gente descobre que tantos produtos industrializados, às vezes um molho de tomate, né? Tanta coisa tem proteína do leite junto, que com certeza aquela vasilhinha de plástico que você tem aí antiga, teve contato com alguma coisa que tem proteína do leite de vaca e ele fica ali aderido na superfície da vasilhinha de plástico. A comida da mãe teve contato com essa vasilhinha, vai ter o contato ali com um pouquinho da proteína e essa mínima quantidade, quando a mãe ingere a comida, passa intacta via digestão da mãe, chega na corrente sanguínea, que chega no leite materno, que chega na criança muito sensível, que faz reação alérgica.
insano, né? Parece insano, mas não é, é verdade. Mas aqui, Thaís, no seu caso muito específico, tem uma questão aqui que me leva a crer, né? A gente teria que fazer testes. Me leva a crer que pode ser que o seu filho não reaja a traços domésticos, pode ser. Por quê? Você comentou que ele só fez reação quando deu a fórmula para ele, via leite materno não reagia. Então, nesse tipo de caso, me leva a crer que não reage a traços domésticos. A princípio, eu não te orientaria a restringir. Isis. Ju, minha filha, é pergunta da Isis aqui. Falei Isis do nada, né? Pergunta da Isis. Ju, minha filha iniciou a introdução alimentar. A pediatra orientou como você 3 dias um alimento por vez, mas liberou a goiaba. Logo de cara uma fruta, né? Tá. Dei de noite a goiaba, pareceu muito incomodada com cólica e gases. Foi reação? Isis, então, cólica e gases. Começou uma introdução alimentar. São proteínas diferentes, são texturas diferentes, começa a ativar o intestino ali a produzir enzimas diferentes para digerir aquele alimento diferente que não é leite, né? Leite materno ou fórmula, não sei o que a sua filha estava tomando aí antes, mas de qualquer forma os alimentos têm proteínas e estruturas, né, de digestão, não só de proteína, gente, de carboidrato, de gordura, tem estruturas diferentes, de fibra, né? Os alimentos têm muito mais fibra, geram muito mais resíduo, que é o que o intestino não consegue digerir, não consegue absorver, né? Por isso que o cocô do neném muda tanto depois da introdução alimentar e muda mesmo. As mães assustam, né? Os pais assustam. Ju, mas o cocô agora tá assim, o cocô agora tá assado. As minhas alunas direto me mandam um print, né? Um dia a minha irmã falou assim, o meu cunhado é cirurgião plástico, falou assim, nossa, o telefone do Matheus é puro peito e bunda. Aí eu falei assim, você tem que ver o meu, é puro cocô. E o meu telefone é puro cocô, gente, eu vejo cocô, tem hora que eu tô almoçando, né? O nível já tá assim, eu tô almoçando, eu abro lá a mensagem das minhas alunas, cocô, eu tô lá analisando cocô, comendo, normal, tá tudo bem, tá tudo normal já. Então, Isis, a gente tem que primeiro achar que é uma adaptação do intestino aí, até na digestão de alimentos. Neste caso aqui, eu continuaria um pouquinho mais, né? Lembrando, eu não gosto, por N motivos, por experiência própria, por experiência com os meus pacientinhos, eu não gosto de logo de cara começar com a fruta. Eu não gosto, já dei aula sobre isso, já falei sobre isso, tem gente que concorda comigo, tem gente que não concorda e tá tudo bem. Eu faço sempre de uma forma mais segura para os meus pacientes, né? Eu vejo o que está acontecendo, eu analiso muitos dados dos meus pacientes e tudo que for mais seguro é o que eu vou propor para as famílias que eu acompanho. Então, o que eu vejo é que a fruta tem um potencial alergênico maior. Toda criança vai reagir à fruta? Não, gente, não vai. Mas tem necessidade de eu entrar com todos os alimentos ali, na primeira semana? Não, calma. Introdução alimentar é um processo. Para criança alérgica, aí que é um processo mesmo. Não precisa atropelar as coisas. Quanto mais atropelado vocês fizerem a introdução alimentar, querendo correr, querendo achar que o alimento vai miraculosamente salvar a sua criança com alergia alimentar, calma, não é assim. Não é assim, muito pelo contrário. Se for feito de uma forma atropelada, as chances são que você aumente a possibilidade aí do seu filho começar a reagir a outros alimentos. Calma, respira, assiste a minha aula no YouTube, me acompanha por aqui, vai dar tudo certo. A pressa é inimiga do alérgico. Então, assim, como já foi dada a goiaba, já iniciou o teste, né? A goiaba, gente, acaba que ela é uma fruta com uma digestão um pouquinho mais complicadinha. Sabe quando a gente come a goiaba, que dá um pouquinho de sensação assim de empachamento? Não é que a goiaba é uma fruta ruim não, tá, gente? Não é isso. Mas lembra que é um bebê muito novinho, tá começando a conhecer os alimentos, começando a conseguir engolir, o intestino tá aprendendo a digerir essas outras estruturas de carboidrato, proteína e gordura.
Então não seria uma fruta que eu entraria logo de início. Eu vou para as que digerem mais rápido, mais fáceis, para os legumes e tubérculos que digerem melhor, né? E sempre, gente, vai ser um teste. Porque tem criança que não reage, tem criança que reage. Eu coloco numa ordem para os meus pacientes, sempre do que tem o menor risco, ou que é mais levinho, ou que dá para digerir melhor no início, e vou evoluindo o tratamento, é uma evolução. O intestino da criança também vai evoluindo junto, aprendendo a digerir alimentos. Então, nesse caso aqui, Isis, se você achar que ela ficou muito incomodada, gente, não tem problema também, deu dúvida, espera, pega aquele alimento, põe lá mais para frente na fila, testa ele de novo mais para frente. Eu não sou a favor de ficar lá também um monte de tempo fazendo a criança sofrer. Tem que ver qual que foi esse nível aqui de incômodo. Foi um leve, deu dúvida ou não? Foi muito incômodo, Ju. Chorou a noite inteira. A barriguinha dele ficou dura. Tá muito diferente do normal dele. Opa, eu não vou ficar ali testando 3, 4, 5 dias para ter certeza até o menino sangrar. Eu não sou desse partido. Não tem problema, para um pouquinho, espera um pouquinho. Não tinha aquela propaganda que quem é mais velho, tipo eu, assim, década de 80, vai lembrar dessa propaganda? Para um pouquinho, espera um pouquinho. Eu sou dessa onda aí. Para um pouquinho, espera um pouquinho, testa outro alimento, depois testa esse novo alimento que deu dúvida mais pra frente. Às vezes era só uma dificuldadezinha da digestão ali, não deu certo naquele momento, e mais pra frente vai dar tudo certo. Isso acontece demais com os meus pacientes. Pra que ficar aí sofrendo, entendeu? Eu não sou dessa teoria. Tem profissional que não concorda comigo, não. Tá tudo bem também. Cada um no que acha que é melhor para o seu paciente, né? A Thaís perguntando se é normal depois das diarreias. É normal depois das diarreias de 30 dias de dieta. Ai, é porque a estrutura da frase aqui, peraí, deixa eu ler a frase para ver se eu entendo. Ah, tá, porque a ordem ficou. Eu acho que é isso. Se é normal, depois de 30 dias de diarreia, fazer a dieta e levar alguns dias para a criança evacuar? É isso, Thaís? Não sei se eu entendi a sua pergunta direito, Thaís. Tá? Não sei se faltou um ponto, uma vírgula, que tá difícil. Mas enfim, gente, o que pode acontecer? Tanto diarreia quanto constipação. Apesar da constipação também ser um outro foco polêmico aí, até no consenso de alergia, fica lá com uma interrogaçãozinha. Tem estudos científicos que mostram que a constipação pode sim ser sintoma da reação alérgica, tem estudos que não. Eu não sou, nesse sentido, nem da questão que mais estudos são necessários. Eu acho que o consenso tinha que fechar isso logo. Eu tenho pacientes que têm a constipação como sintoma da reação alérgica e ponto, eu tenho. Né? Tem vários estudos já, inclusive, afirmando isso não é da minha cabecinha não, tá? Mas o que acontece, gente? Na medida, por exemplo, então o intestino estava ali muito inflamado, em reação alérgica, célula inflamada não faz bem o que deveria ser feito, que é produzir bem enzimas, absorver bem os nutrientes, gerando a diarreia. E aí fez a dieta, aí o intestino foi desinflamando, esse intestino foi acalmando e ele começa a digerir e absorver melhor os nutrientes. Maravilhoso. Então pode ser que fique até alguns dias ali a criança sem evacuar, porque o intestino melhorou, tá absorvendo bem, ainda mais que o corpinho tá precisando, porque nesse tempo de diarreia, né, gente, quando o bolo fecal ali passa muito rápido, às vezes não dá tempo do intestino absorver bem nutrientes, então o corpo fica sedento por nutrientes. Então pode acontecer alguns dias, mas aí vai ter que ver. A criança tem aleitamento materno exclusivo? Então até 7 dias, alguns estudos mostram que até 10 dias sem evacuar, se a criança estiver bem clinicamente, não estiver desconfortável, com dor, né, e depois que evacuar também não chorar para evacuar, estaria dentro da normalidade. Com fórmula, não dá para passar muito aí de 3, 4 dias, se passar disso, converse com o médico que está fazendo o acompanhamento do seu bebê, da sua criança.
Ou se é uma criança que já come comidinha também, né, nesse tempo aí de 3, 4 dias, se a criança tiver principalmente desconforto, não tá bem, tá reclamando, né, aquele cocôzinho parado ali na barriga dela tá causando mal a ela, contacte o médico que tá fazendo o acompanhamento aí de vocês. Amanda perguntando, Ju, minha bebê está com 5 meses, tem a PLV, mas o maior sintoma dela é a recusa da fórmula. Mama 60, 80 ml a cada 2 horas. E agora, a recusa com a introdução alimentar. Amanda, é lógico que tem várias coisas aí para a gente analisar. Então, por exemplo, era uma criança que estava em aleitamento materno, está fazendo transição para mamadeira. Gente, criança é bem esperta, sabe? Ela sabe, ela entende que o que é melhor para ela. Ela quer ali o colo materno, o seio materno, o leite da mãe. Né? Eu, como mãe e mulher e também trabalho fora, enfim, eu super entendo que tem hora que a vida nos coloca em algumas situações que a gente acaba indo para a fórmula e tá tudo bem. Só que a criança vai preferir o colo e o seio materno e o leite materno, porque leite materno não é só alimento, ele é medicamento, ele é aconchego, ele é segurança, e isso faz toda a diferença para o bebê. Então, muitos bebês têm, na verdade, essa transição de leite materno para fórmula, ela é muito difícil para alguns bebês, né? A gente tenta, né? Troca o bico, a mãe não vai ter condição de continuar o aleitamento, aí começa, troca o bico da mamadeira, vê se adapta mais alguma mamadeira. Aí a gente começa a pirar, porque realmente as fórmulas hipoalergênicas têm um cheiro e um gosto medonhos, né, gente? Pra gente mas o bebê muito novinho, até é uma proteção para eles nesse sentido, eles não têm nem o olfato, nem o paladar tão desenvolvidos quanto o nosso. Para eles, esse cheiro e esse gosto não é tão difícil de engolir, né? Se for uma criança maior, um pouco maior, já aí depois dos 6, 7 meses, a dificuldade realmente nessa questão do gosto já começa a acontecer de uma forma mais evidente, sabe? Mas aí a gente tem algumas coisas, né? Põe uma gotinha de baunilha branca, faz uma água de chá de ervas natural e mistura a fórmula, lembrando que não pode aquecer fórmula, hein, gente? Não é pra ficar fazendo mingau, tacar farinha, cuidado com isso, cuidado com isso. Essas farinhas são cheias de proteínas de outros alimentos. Tem gente tacando farinha para o bebê ganhar peso, né? Sendo que, na verdade, tinha que fazer a dieta de forma bem feita. Aí piora a situação, a criança está ali em reação alérgica, continua com contato com a proteína que está causando alergia nela, aí não está ganhando peso adequadamente, ou porque está com muita diarreia, ou porque está com muito refluxo, não consegue mamar, ou porque o intestino inflamado é o primeiro intestino e realmente tem um comprometimento ali na digestão e na absorção de nutrientes, não está ganhando peso adequado realmente, né? Que a gente tem que ver isso, né? Que eu sempre falo. Tem, infelizmente, muito profissional que faz uma leitura errada daquela curva de peso. Tenho aula também falando sobre isso. Tem que ver se realmente a criança está abaixo do peso. Ela começou numa curva e está caindo, ela está lá muito próxima da última curva, ou então não está em curva mais, está virando uma reta, não está ganhando peso, aí realmente começa a preocupar. Mas se a criança, por exemplo, nasceu lá na curva do percentil, por exemplo, abaixo dos 50, né? Qualquer curva ali abaixo dos 50, mas ela mantém a curva dela de ganho de peso, gente, é só porque é uma criança de genética menor, de peso menor. Vamos olhar a família. Como é que é a família? É uma família toda mais minhonzinha, toda mais, né, menorzinha, uma família toda mais magra. Tem a genética, gente, não é todo mundo igual, não, pelo amor de Deus, né? E nem por isso são pessoas doentes ou saudáveis, alérgicas ou não alérgicas, né? Não é assim que a gente avalia a curva de ganho de peso. Então tem que ver isso também, tá? Agora, a gente vê essa questão de recusa, a gente faz esses testes. Mas muito possivelmente aqui também, Amanda, o que pode estar acontecendo é uma criança que está fazendo recusa porque ela está com dor da doença do refluxo. Lembrando que tem doença do refluxo isolada, tem criança que tem doença do refluxo mais alergia alimentar, tem criança que tem a doença do refluxo totalmente como sintoma da alergia alimentar.
Então, na maioria dos casos, quando a gente estabiliza a reação alérgica, quando a criança para de ter o contato com a proteína que causa esses sintomas nela, esse refluxo para. Por que o refluxo dói na criança, gente? No nosso estômago tem ácido para digerir o alimento. Então, lá no estômago, né, se a quantidade de ácido que está sendo produzida é uma quantidade equilibrada e não volta, não fica voltando, não machuca a criança, né? Isso acontece nos adultos também, tá? É a mesma questão aí de pessoas que têm doença do refluxo gastroesofágico. Mas aí aquele conteúdo ácido subindo aqui nesse caninho que a gente tem que ligar a boca até o estômago, que é o esôfago, esse esôfago já não é preparado para aquela acidez ali. Então começa a machucar, começa a ferir, começa a inflamar mesmo pelo ácido, dá muita dor, dá muito desconforto. O bebê às vezes começa a mamar, começa a comer os alimentos, a criança já maior começa a comer os alimentos, e aí começa a chorar e jogar o pescocinho para trás e não quero mais essa comida. Ela tá com fome, ela começa a se alimentar, mas dá dor e ela não consegue comer. Então tem que avaliar também, Amanda, se é esse caso da doença do refluxo. Tem que avaliar com o médico, porque às vezes é uma doença do refluxo isolada da alergia, mas de qualquer forma a gente teria que fazer uma varredura aí em tudo que está acontecendo na vida de vocês, para ver se não está tendo nenhum contato com a proteína que está causando alergia, seja do leite, seja da soja, seja do ovo, seja da carne, enfim. Né? Teria que descobrir também aí as alergias alimentares, ver se é só a do leite mesmo. E aí, melhorando a alergia, os outros sintomas estão todos estabilizados. É só o refluxo, então tem doença do refluxo. Aí tem que tratar de forma medicamentosa mesmo lá com o médico, tá? É pedir para avaliar. Lembrando, gente, alerta aqui para vocês, hein? Um medicamento aí que era muito usado para o tratamento das doenças de refluxo, a ranitidina. Ela foi proibida, está suspensa aí pela Anvisa. Então, olha lá no rótulo aí do medicamento de vocês, tem um muito usado para bebezinhos, para crianças, no tratamento da doença do refluxo, que tem a ranitidina. Conversem com o médico de vocês, tá? Muitos pacientes meus faziam muitos sintomas de irritabilidade, piorando até o quadro às vezes, por causa desse medicamento, desse composto que tem lá. Então conversem com o médico de vocês, falem assim, olha, a ranitidina foi proibida pela Anvisa, é isso mesmo? O que a gente faz? Porque eu estava usando um medicamento com ranitidina, o que você acha? Antes de suspender, não suspendam por conta própria, entrem em contato com o médico de vocês, conversem sobre isso. A Lidiane, Ju, meu bebê mama uma fórmula de aminoácido, o refluxo não melhora mesmo com a medicação. O que posso fazer para melhorar? Já faço as medidas posturais. E nunca fez TPO para confirmação, pois desde que desconfiamos da PLV, essa é a terceira fórmula e nunca estabilizou. Agora com fórmula de aminoácido há 20 dias, que melhorou, só o refluxo que está demais. Ah, isso aqui é uma pegadinha do malandro quase. Gente, o que acontece? A fórmula de aminoácido, como ela é totalmente elementar, né? Ela está no menor pedacinho de todos os nutrientes, ela é uma fórmula que acaba ficando muito líquida, muito fina. E aí, para essas crianças que têm refluxo, têm a doença do refluxo, é uma beleza para isso voltar, é uma beleza. Eu uso um artifício lá com os meus pacientes que dá muito certo, uma questão bem mais natural, obviamente não é medicamento, eu não posso prescrever medicamento, que em alguns casos, né, a grande maioria dos casos, funciona super bem. A gente tem que espessar essa fórmula, tá? A dica é essa. Né, eu não posso falar aqui, gente, prescrição é individualizada, não dá para falar aqui, converse aí com quem está fazendo a orientação de vocês, tá bom? Em quanto tempo de dieta restritiva nós conseguimos ver resultados no ganho de peso? Mayanara, então é o seguinte, geralmente entre 30 e 60 dias após a estabilização. Gente, o intestino é um lugarzinho danado para inflamar. É o local, é o tipo de reação alérgica, né? Porque se a criança aí já é mediada, que faz reação em até 2 horas,
como a reação dela, né, que são as reações de placas vermelhas, inchaço no olho, é um tipo de reação muito rápida, é um tipo que melhora muito rápido também. Então, se a gente consegue identificar ali na alimentação da criança ou da alimentação da mãe, se a criança reage via leite materno, o furo, o contato que está acontecendo ali com a proteína que causa alergia, rapidamente a criança estabiliza. É maravilhoso nesse sentido, maravilhoso. É muito rápido, a criança dá uma resposta muito rápida, tanto para a reação quanto para a estabilização. Isso para os IgE mediados. A gente tem as crianças que têm um mecanismo misto, que produz tanto esse anticorpo, que a imunoglobulina E, quanto outras células de defesa, que não aparecem lá nos exames de sangue nem no prick teste, que aí pode demorar um pouco mais para responder, principalmente no caso de esofagite eosinofílica, que aí é um sintoma bem específico, é uma característica bem particular, esofagite eosinofílica, eu não posso nem muito colocar nesse bolo aqui não, porque é um tratamento totalmente diferenciado, muito mais longo, às vezes envolve muitos alimentos, precisa de medicação, então tem que fazer acompanhamento, na grande maioria dos casos precisa de medicação, tá? Tem que fazer acompanhamento aí muito de perto com um alergista especializado, né, em esofagite eosinofílica. Então não vou nem falar do caso de esofagite eosinofílica aqui, que é um tipo de reação mista, tá, gente? Só teve até essa pergunta lá no grupo hoje do Telegram. Espero que as mamães que tenham perguntado estejam aqui. Eu realmente não dei conta, gente, foi tanta pergunta. Eu fiz o meu melhor, eu prometo, eu juro que eu fiz o meu melhor, vou voltar lá amanhã para responder mais. Estou aqui com vocês respondendo, mas é humanamente impossível responder a todas. Mas eu estou fazendo o meu melhor para responder o máximo, assim. Eu pego, às vezes, uma pergunta que está muito recorrente, respondo em vídeo lá para vocês, né? Mas aí vou aproveitar e responder aqui da esofagite eosinofílica. Quais são os sintomas que você pode começar a suspeitar? Obviamente é o médico alergista que confirma isso, porque neste caso da esofagite eosinofílica, está presente ali um tipo de célula de defesa que chama eosinófilo, que se aloja no tecido, geralmente esôfago, pode acontecer no estômago e no intestino também. Muitos coraçõezinhos aqui no Insta, gente, adoro quando vocês me mandam coração. Obrigada, isso é bom, é um termômetro para eu saber se estou falando coisas que realmente agregam valor para vocês, né? Então, muito obrigado pelos coraçõezinhos aí, pela presença de todo mundo aqui do Insta comigo. Pessoal do Insta que chegou agora, essa é uma live, vocês estão vendo, mas só pode me fazer perguntas quem está inscrita na Semana PLV. Receberam um link por e-mail, mas calma, se você ainda não está inscrita, dá tempo. A Semana PLV, gente, vai até segunda-feira que vem, então dá tempo ainda, já temos a primeira aula liberada, amanhã a gente libera a nossa segunda aula, sexta-feira a terceira aula, segunda-feira a quarta aula. Essa é a nossa primeira live Tira Dúvidas exclusiva para quem está participando da Semana PLV, para me fazer perguntas pelo link que eu mandei pelo e-mail, né? É um link do canal do YouTube, mas é um link privado, restrito. E na quinta-feira a gente vai ter a segunda live de perguntas e no domingo a gente tem a terceira. Gente, essa semana, sério, eu não sei quando eu vou ter condição de fazer isso de novo, é muita doação, de verdade, é muita doação. Então, aproveitem essa oportunidade, de verdade, eu estou dando assim o meu melhor aqui para vocês. Clica aqui para quem ainda não se inscreveu, clica no link da minha bio aqui do Insta e tem um arrasta para cima no meu Stories também, é gratuito, só colocar seu e-mail lá. E aproveita aí, fim de semana chegando, maratona, faz um Juflix, como as minhas alunas costumam dizer, maratonem aí que vai valer a pena, tem muita, muita informação para vocês com valor de verdade, tá? Então assistam lá. E aí, gente, eu esqueci que eu estava falando. Que ótimo, peraí. Deixa eu ver se eu volto aqui na pergunta. Ganho de peso da Mainara. Maravilha. Então, Mainara, da esofagite eosinofílica. Voltei. Desculpa, gente. É porque, gente, eu sou assim, é tanta informação, e aí uma coisa vai me levando a outra, e eu lembro que alguém me perguntou, e eu quero passar informação, mas calma que a gente volta aqui nas perguntas, tá? Eu quero só falar da esofagite eosinofílica. Tem que fazer biópsia para fechar o diagnóstico, né? O alergista vai conduzir esse tratamento, tem que fazer uma biópsiazinha ali do tecido, do esôfago, do estômago ou do intestino, porque aí vai ver esse número de eosinófilos, que é esse tipo de soldado, né, do nosso sistema de defesa, se tem um número ali
dentro daquele campo. Quais são os sintomas que a criança apresenta para começar a suspeitar de esofagite? Só fecha, né, com a endoscopia e com a biópsia. Quando a criança, ela tem, assim, com muito pouco alimento, ela já se sente satisfeita, ela tem dificuldade em engolir alimentos sólidos. Geralmente, gente, acomete crianças um pouco maiores, tá? Então, alimento muito sólido, muito seco, comida muito seca, ela tem muita dificuldade em engolir. E com pouca comida, ela já se sente satisfeita, é porque vai criando uma produção de um tecido, vai fechando esse tubinho do esôfago. Então começa a passar cada vez menos alimento, o alimento quase que agarra ali algumas vezes, por isso a comida seca para esse tipo de criança é mais difícil. Então, se o seu filho por acaso está apresentando algum desses sintomas, converse com o médico que está acompanhando aí vocês para ver se realmente pode ser o caso de fazer uma investigação mais a fundo, tá? Lembrando que aí, né, a endoscopia para fazer a biópsia é um exame agressivo, então conversem com o médico para ver se realmente teria aí a possibilidade ou não, porque o tratamento precisa de medicamentos muito específicos e às vezes a dieta de restrição ela tem que ser mais ampla para mais alimentos, tá? Os alergistas geralmente trabalham com grupos alimentares de exclusão. Então a esofagite eosinofílica é uma questão muito específica. Mas fora isso, né, pensando aí em dermatite atópica, asma relacionada à alergia alimentar, que é no campo também das doenças do mecanismo misto e das IgE não mediadas, que são essas reações tardias, geralmente reações respiratórias e do trato gastrointestinal, boca até ânus. Vai demorar, Mayanara, cerca de 30 a 60 dias, tá? Para começar, porque, gente, perder peso para criança é muito rápido. O ganho de peso, né, na medida que esse intestino ele está inflamado, que a alimentação não estava ok, ou que a diarreia estava muita, demora um pouco mais. Então, é sofrido para nós mães, né? Para nós que somos mães, pais de crianças com alergia. A criança perde peso muito rápido, é muito sensível, às vezes é uma virose, uma gripezinha, né? Perde muito peso e demora um pouco mais para recuperar. Então, geralmente entre 30 e 60 dias. Gente, indicação de fórmula, não posso dar por aqui, tá? Porque tem que avaliar o caso, tem muitas condicionantes aí para determinar qual seria o melhor tipo de fórmula naquele momento. Tem que ver o histórico da criança, o que já foi tentado, a quais alimentos reage, como ela reage, qual a idade da criança. A gente tem que olhar a reatividade cruzada entre alimentos. O que é reatividade cruzada entre alimentos? Então, se a criança, por exemplo, né, uma reatividade cruzada que é muito comum, se a criança reage ao ovo, a gema do ovo mais especificamente, ela tem uma maior chance de reagir à carne de frango. Então, a gente tem que olhar essas questões. Dependendo do tipo de sintoma que ela faz, por exemplo, se ela é uma criança que faz FPAS, que é um tipo de reação IgE não mediada, que é uma criança que vomita, é um vômito muito intenso, geralmente a jato e de difícil controle, pode ou não vir diarreia, a criança pode ou não ficar muito molinha depois desses vômitos e tem risco de choque hipovolêmico. Tem um alimento aí que é muito ligado a esse tipo de sintoma, que é o arroz, e tem uma fórmula de arroz, então eu não vou arriscar nesse tipo de criança uma fórmula de arroz, entende? Então tem muitas minúcias, não dá para indicar fórmula aqui, não dá para indicar suplemento, isso é muito individualizado, tá? A Alana perguntando, Ju, meu bebê tem 7 meses com a PLV, aos 6 meses iniciei a introdução alimentar com frutas, reagiu a elas. Alergia ao látex. É uma questão da reatividade cruzada, tá? Então, também para fazer a introdução alimentar, eu levo em conta a reatividade cruzada. A criança reage ao látex, tem histórico na família de reação ao látex, porque tem uma reatividade cruzada, gente, látex-fruta. O que é reatividade cruzada látex-fruta? Reatividade cruzada, as proteínas, elas têm semelhanças, e as células de defesa, que enxergam essa cadeia proteica como
inimiga e faz reação alérgica, costuma também enxergar essas outras cadeias de proteína que se parecem e fazer reação alérgica. Então a gente faz o quê? Não é que a gente não vai testar e não vai oferecer as frutas. A gente coloca essas frutas que têm uma maior chance de reatividade cruzada mais para o final da fila. Espera a criança estar mais madura, maiorzinha, né? Vai testando com mais segurança. Né? Tem reatividade cruzada látex fruta, tem reatividade cruzada pólen fruta, ovo frango, né? Gema do ovo frango. Tem uma reatividade cruzada também para carne bovina, leite, carne bovina. Só que lembrando que a proteína que tem na carne bovina, ela é muito termolábil, ela perde o poder de causar alergia se ela é bem aquecida, então muito cuidado com carne crua, né? Não é crua, mas ao ponto para beber. É muito bem cozida, porque a gente reduz o poder de causar alergia. Essas dicas são fundamentais. A Paty perguntando assim, Patrícia Duarte, como saber se meu filho chegou até a cura? Paty, TPO de tolerância, tá? TPO de tolerância. Tem que ser feito acompanhado aí pelo médico, principalmente se for IgE mediado, que faz reação de placa vermelha e edema. O médico vai avaliar a história clínica, vai avaliar exames, vai olhar qual é o momento mais adequado de se fazer e vai fazer lá junto dele. Tem que acompanhar, tem que estar no local para que, se tiver uma reação mais grave, isso tanto IgE mediado quanto FPAS, tá, gente? Tem todo o aparato ali para fazer o socorro da criança. Então, não façam TPO em casa. Cuidado com isso, principalmente a criança que faz sintoma IgE mediado e que faz FPAS, tá? Sempre com orientação do médico. Tem que fazer o TPO de tolerância. Tem as fases, né? Geralmente a gente vai assados, derivados e, por fim, o leite natura. Faça todas as fases com o tempo mínimo, né? Eu falo muito com as mamães, eu vou mandar desenhar um bonequinho, um desenho meu, a bonequinha batendo martelo. Eu falo com as mamães, calma, tá quase batendo o martelo, mas ainda não, vamos esperar o tempo todo do TPO aí pra gente com segurança bater o martelo e falar que a cura chegou. Aí, quando, né, indireto, agora está acontecendo lá as histórias de aquisição de tolerância, né, gente, que a gente chama de cura, porque, falar cura, meu filho está curado, é muito bom. Na área médica, na área da saúde, a gente fala aquisição de tolerância, não fala cura. Tem toda uma filosofia, mas, poxa, eu como mãe de APLV, eu adoro falar cura, chegou a cura. Até a alma da gente se cura, né? Até a alma da gente se cura, é verdade, parece, libertou, foi, curou, acabou. Isso é muito bom. Então eu falo com as meninas, batemos o martelo, eu taco lá o emoji do martelo lá no grupo, batemos o martelo, aí vibra, aí tem relato de cura, aí a gente solta foguete, todo mundo, né, renasce a esperança que para o filho delas também vai chegar. Isso é muito bom, gente, o grupo de mães é assim, tão bom, né? E eu sou mãe de alérgico, gente. O meu filho tá curado para leite, tá curado para soja, tá curado para carne de porco, mas ainda temos ali alergia ao chocolate. Estamos quase vencendo também essa batalha, né? E eu tô ali, não adianta. Eu acho que, né, quem foi mãe de alérgico mesmo já adquirindo, tô com um pigarrinho, gente, peraí. Mesmo já adquirindo a tolerância, tendo adquirido a cura aí, é um furacão que passa pelas nossas vidas e deixa marcas, né? Em algumas vidas mais marcas, em outras vidas menos. É o que eu falo, parece que a gente entrou na guerra e dependendo do comandante que a gente teve ali naquela guerra, a gente saiu um soldado mais ferido ou menos ferido, né? Dá para ser com mais leveza, dá para ser com mais informação, dá para ser com mais segurança. Você pode ter ali o mapa da mina para você ir por um caminho que a pessoa já trilhou, já sabe que ali tem explosivo, tem buraco, tem trincheira, tem inimigo escondido. Então não vai por aquele caminho não, vamos por esse aqui, é mais tranquilo, é mais seguro, tem muito menos chance da criança reagir, né? Então você tem opção durante o tratamento. Você vai pelo caminho desconhecido, dando de cara ali, dando sua cara para bater ali no inimigo, não enxergando as armadilhas do caminho, ou você prefere por um caminho mais seguro, com um profissional que entenda, que realmente te respalde, responda as suas dúvidas, te indique na hora que você precisa ali, na hora que a dúvida surge, na hora que o seu filho chega naquela situação,
qual é o melhor caminho a ser percorrido, qual a melhor atitude você deve tomar, qual que você vai escolher? São escolhas da vida, gente. Tudo na vida são escolhas, né? Tudo na vida são escolhas. Se eu pudesse, se eu tivesse, como eu tentei, achar esse general para minha guerra, para me instruir, não consegui. Eu falei assim, bom, né? Então vamos aqui estudar para virar o general. Só que até virar esse general, eu e o meu filho apanhamos muito. Isso que foi muito doído, né? Que até uma pergunta hoje lá no Telegram, de uma das mamães, falaram assim, não sei se todas vocês viram lá, Ju, mas assim, agradeço, né, eu sei que foi, porque eu fiz um desabafo lá também, porque, né, quando a gente está em grupo, assim, é muito bom, a gente desabafa, uma ajuda a outra, dá força a outra, e aí eu fiz um desabafo lá e falei assim, poxa, lógico que se eu tivesse, se eu pudesse escolher, eu nunca teria escolhido o meu filho passado pelo que passou, ficaram muitos traumas na minha vida, e é verdade, né, eu desabafei lá, contei para as meninas que eu e o Léo, né, meu marido, a gente queria ter 3 filhos, quando a gente casou. Até antes de casar a gente falava, a gente vai ter 3 filhos, a gente vai ter 3 filhos, aí tinha até um primo do Léo que falava assim, tá bom, o primo do Léo tem um só, depois que vocês tiverem o primeiro, vocês me contam se vocês vão querer ter 3. Aí tudo bem, aí veio o João Arthur, né, já aos 12 dias de vida, e o sintoma dele era com muita dor e muito desconforto, não dormia, enfim, sangue é uma coisa muito impactante, né? E aí foi aquele caos e foi desesperador, 5 meses realmente ele passando mal quase todos os dias e foi desesperador. Isso me deixou uma marca muito profunda. E aí depois de um tempo, mesmo depois que ele já tinha atingido a cura do leite de vaca, o Léo, vamos ter outro filho? Não vamos ter? Não vamos ter outro filho. Eu não consegui desbloquear meu coração nesse sentido. Não consegui, de verdade. Então isso foi um trauma que ficou para mim, porque eu fui pelo caminho desconhecido sozinha, caí muito com meu filho no braço, né? Metáforas, né, gente? Mas foi isso. Meu filho sofreu demais, eu sofri demais, foi tão desesperador que eu não consegui abrir meu coração para ter outro filho. Isso é muito individual, tá, gente? Não tô falando que isso vai acontecer com todo mundo, não. Eu tô falando de mim, Juliana, mãe, tá? Eu tive esse bloqueio e assim, poxa, se eu tivesse a oportunidade de ter um controle remoto, de poder voltar lá atrás, sabendo o que eu sei hoje, nossa, ia ter sido tão diferente. Talvez eu não teria esse trauma, talvez eu tivesse outro filho, talvez, né? São talvez coisas que poderiam ter sido diferente, poderia ter sido diferente. Mas, contudo, se eu passei pelo que eu passei, se eu puder aqui, às vezes com uma fala, conseguir auxiliar vocês para que seja mais leve, para que faça mais sentido, para que vocês se sintam mais seguras aí durante o processo, né? Que é uma jornada, eu chamo de jornada porque é uma jornada, gente. Desde antes de descobrir o diagnóstico, né? Tem famílias que passam uma jornada e até chegar ao diagnóstico, meses, anos. Eu tenho dentro, né, dos pacientes que eu atendo, eu tenho um paciente que descobriu a PLV com 5 anos de idade, ficou 5 anos com uma péssima qualidade de vida, a mãe com uma péssima qualidade de vida, a família com péssima qualidade de vida. Então isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito sofrido. Então às vezes eu sei que tem mães aqui, ó, que estão lá no grupo, que estão aqui hoje me fazendo perguntas, que ainda não têm certeza se é alergia ao leite de vaca ou não. Se eu puder falar uma fala aqui para que elas conversem com o médico e consigam juntos ali fechar esse diagnóstico mais rápido, sendo alergia ou não, né? Porque aí você fechou, é alergia, ótimo, eu sei o que é, vou fazer o tratamento correto. Fechou, fez o TPO da forma correta, como eu expliquei lá na aula 1 da semana PLV. Não fechou, não é alergia, entrou com a proteína do leite de vaca, não reagiu. Vida que segue, a criança está passando mal, aí o médico vai investigar outras possibilidades, porque aí você, sabe, faz o que tem que ser feito. O não saber às vezes é muito penoso. Aí depois você tem o diagnóstico, é outro trecho da caminhada. Vou falar sobre isso na aula 2, né, desses trechos da caminhada e do grau de sensibilidade desse trecho, como que é a jornada da mãe e da criança PLV. Teve o diagnóstico foi bem fechado, é alergia à proteína do leite de vaca, é alergia ao ovo, é alergia a algum outro alimento, e agora? É uma caminhada até a cura. Essa caminhada é muito individual. Algumas crianças vão levar
alguns meses, alguns poucos anos, algumas crianças muitos anos. Então, tem que ver como que você vai querer fazer essa caminhada. Sozinha? Ninguém quer, né, gente? É o que eu tô falando. Se eu puder, como eu tentei. Paguei consulta cara, fui um monte de profissional. Fui no SUS, fui na rede particular, fui no meu convênio. Olha, eu fui em tudo quanto é lugar. E eu não consegui ninguém que pegasse na minha mão e falasse assim, Juliana, é isso, 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 faz isso, 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 vamos tentar isso, 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 pode ser isso, 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 vamos fazer esse teste. Faz isso, isso, isso com a sua alimentação, faz isso, isso com a alimentação do João Arthur. Não consegui. Eu ia na consulta, seja no SUS, seja na rede particular, seja no meu convênio, e a única coisa que eu escutava é a PLV, né? Tem que tirar leite derivado, tem que ler rótulo. Lindo, gente, eu já escutei isso 69 vezes. E aí? Se fosse tão fácil assim, eu tinha conseguido fazer sozinha. Não é, poxa. Não é fácil. Tem o que tem de pontos cegos, sabe? A gente fica com pontos cegos, a gente não sabe. Eu sou nutricionista, não sei de tudo, não, né? Não sou a detentora do conhecimento universal da área da saúde, não é isso. Eu tinha uma base ali que me ajudou muito a, depois que eu fui estudar, entender mais fácil o que eu deveria fazer. A minha base me ajudou muito. Mas isso, hora nenhuma, foi falada também lá na minha faculdade, não. E é por isso que quando vocês me perguntam aqui, Juliana, qualquer nutricionista serve? Não, não é qualquer nutricionista que serve. Me desculpem aí os nutricionistas generalistas que estão atendendo alergia alimentar. Tem que estudar alergia alimentar, mas tem que estudar muito, não é pouco não. Tô eu aí, 4 anos, focadinha o dia inteiro, só alergia, alergia, alergia. É complexo, é difícil, os estudos novos aparecendo aí, a gente tem que se atualizar. É muita coisa. Né? Por exemplo, tem um médico que trabalha, tem um alergista, ele trabalha só com isso. O pediatra, ele tem que saber o geral? Sim, tem que saber, tem excelentes pediatras que conseguem ajudar e muito as mães e as crianças com a PLV, mas o conhecimento sobre os mecanismos imunológicos da alergia é o alergista. Gente, é muito complexo. Eu adoro ir em congresso de alergista. Putz, eu saio de lá assim, desbaratinada. É muita, muita, muita coisa. Aí a gente vê que a coisa é muito mais complexa, que é muito mais profunda, né? Então, me desculpem aí, mas não é qualquer nutricionista que sabe ajudar a fazer dieta de mãe e criança com alergia alimentar, não. Vocês me desculpem, não é. Vamos lá. Andressa perguntando, Nutri, boa noite, meu filho começou com sangramento dia 28/12, com 2 meses e 23 dias, e até hoje apresenta pontinhos e rainhas, quase que diariamente. Isso é reação ou cicatrização? Então, peraí, gente, a gente já tá em março, né, Andressa? A gente espera um período de cicatrização até ali 30, 60 dias, tá? Passou disso, a gente tem que começar a investigar. Aí você está tendo contato com a proteína no dia a dia, na alimentação. Tem outros sintomas? Ou tá só esse pontinho de sangue? É importante também, gente, ver questão de anemia, tá? Essa pergunta aconteceu lá no grupo hoje, eu respondi. Tem casos de sangramento intestinal intenso ou muito prolongado, pode levar a uma anemia. Peça ao pediatra para sempre avaliar aí as mucosas, né? Ver esse vermelhinho do olho, se está corado ou não, como que está a cor da criança. Se for necessário fazer sim o exame de sangue, é melhor saber do que achar que não, e às vezes a criança está com anemia. Anemia é muito sério. Anemia é mostrando que as células não estão recebendo oxigenação suficiente. A oxigenação é imprescindível, além dos nutrientes que vêm pela alimentação, é imprescindível para o correto desenvolvimento e crescimento da criança. Então, uma criança com anemia, assim como uma criança que está com uma alimentação insuficiente, elas estão em risco de saúde, isso tem que ser olhado, tá? Então, não deixem isso passar não, a anemia é uma questão muito grave para uma criança em amplo desenvolvimento, né, gente? De um ano para o outro a criança tipo duplica de tamanho. É surreal o grau de produção de células, né, e crescimento do tecido, fora a parte de neurônios, né, que tem amplo desenvolvimento ali. É uma hora que não pode afetar, e neurônio adora oxigênio, adora. Né? E ele é o principal e o primeiro prejudicado quando tem falta de oxigênio no corpo e no cérebro, né? No corpo sendo distribuído. Então, tem que estar muito atento a isso. O João Arthur,
Que lindo nome! É um pouquinho diferente do meu filho, porque tem H, o do meu filho não tem H. Gente, eu já tinha escolhido o nome do João Arthur antes de conhecer meu marido. Ainda bem que ele topou o nome. Eu já tinha o nome de menino e de menina. Se eu tivesse menina, ia ser Maria Eduarda. Mas aí veio João Arthur, João Arthur. Aí todo mundo, e aí minha cunhada, nome duplo, eu não gosto de nome duplo. Eu falei, mas eu adoro. E ele veio valendo por 2 mesmo, então ótimo, já é João Arthur, já resolvi, amo João e amo Arthur, eu queria os 2, posso querer? O filho é meu. Tem gente que não gosta, vai, põe outro nome, o filho dela tem um nome só, que bom, vai. Ai, gente, eu fico lembrando de umas coisas aqui, só para dar uma descontraída, pessoal. A Aline perguntando, meu bebê tem cólica forte após alguns alimentos, tais como ovo, chocolate, mas todos os gastros foram unânimes em afirmar que não seria possível, visto que ele está em amamentação exclusiva. Nunca tomou fórmula. Ai, Aline. Gente. Quem dera, né? O meu filho até 7 meses foi só aleitamento materno. E meu filho começou a apresentar alergia a alimento via leite materno com 12 dias. Os estudos, gente, tem alguns estudos que já mostram que algumas proteínas passam via leite materno. Não são todas que nós temos estudos ainda, tá? Não dá para realmente afirmar assim todos, mas o ovo, sim. Chocolate, chocolate tem a questão ali de um pouco de desconforto, às vezes de cólica, talvez assim não seja uma reação alérgica. Tem que olhar, né, Aline, também esse nível assim, mas... Gente, passa via leite materno, né? Quem dera não passasse. Levanta a mão aí, ó, aqui no chat aqui, quem é mãe que a criança reage via leite materno. Aí, Aline, tem que fazer TPO, né? TPO, gente. O TPO não é só para leite, não. O TPO a gente faz para todo alimento que tá a dúvida aí, se realmente a criança está reagindo ou não. É TPO, TPO, bem orientado pelo profissional de saúde. A Su perguntando, meu filho defecou coágulo com sangue, diarreia, vomitando, tosse, coriza, chiado no peito, inchaço na barriga, empolado. Esses sintomas e o exame alérgico a leite deu 0,24 moderado. O que fazer? Su, dieta, ele tem 11 meses, tem que fazer TPO, né? Então, olha só, nesse caso aqui, ele está apresentando sintomas IgE não mediados, que são esses sintomas gastrointestinais, né, mais tardios, os sintomas respiratórios, e você fala que ele empolou também, né, que é uma clássico ali da urticária, uma reação mais IgE mediada. Esse empolar a gente tem que ver se é uma dermatite atópica, o alergista que vai olhar a lesão da pele e falar direitinho, né? A urticária geralmente é placa vermelha, a pele fica mais inchadinha, dá uma placa vermelha assim em várias partes do corpo, ou mais concentrada em algum corpo, alguma parte do corpo, pode inchar o olho, pode inchar a boca. Ou se é uma lesão assim mais parecendo um ressecamento de pele, muitas mães chamam de grosseirão, pode até dar um vermelhado mesmo, ferir, abrir a pele. Leva a crer que é mais uma dermatite atópica, é o alergista que olha isso, tá? Mas se tem IgE positivo para a proteína do leite, então pode ser que ele seja IgE não mediado e IgE mediado. Gente, a live tá terminando aqui no Insta, só tem alguns minutinhos restantes, com 1 hora que eles derrubam, mas eu vou ficar aqui com vocês que estão na Semana PLV aqui no YouTube respondendo as perguntas de vocês, tá? Então, não precisa ficar aí, Ju, não respondeu a minha, calma. Eu vou responder mais perguntas. E você que está aqui no Insta, se você ainda não está inscrito na Semana PLV, dá tempo ainda, clique aqui no link da minha bio, se inscreva, é online, é gratuita. Nós temos ainda mais 3 aulas para saírem, a aula 1 tá liberada lá para vocês verem. Hoje é a nossa primeira live de Tira Dúvidas exclusiva para quem está participando da Semana PLV. Tem mais uma quinta-feira, tem mais uma domingo e eu estou esperando vocês que estão no Insta comigo, aqui no meu canal do YouTube, mas tem que se inscrever na Semana PLV. Estou esperando vocês. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu encerrar aqui no Insta. Só um minutinho, deixar salvo aqui pra galera e vou compartilhar. Pronto, então agora, deixa eu só desligar meu telefone aqui, pessoal do YouTube, peraí. Vou continuar com vocês aqui respondendo, tá, gente? Peraí. Pronto. Vamos lá.
Então, Suzy, nesse caso parece, pelo seu relato aqui, que ele está apresentando sintomas e já é mediado e não mediado. O exame, né, ele ajuda muito a fechar, ao médico a fechar esse diagnóstico, mas de qualquer forma tem que entrar em dieta e ver se os sintomas melhoram, tá? É dieta de restrição da proteína do leite de vaca. Tem um monte de coisa para ser feita. Me acompanha aí pela Semana PLV que você vai entender melhor. Me acompanha aqui nos meus canais, né? Insta, YouTube, o Facebook. Eu dou um monte de dicas, porque a frase só tire leite e derivados da dieta é muito simplista. É o início de um monte de coisas, né? Tem um monte de coisinhas. Mas é isso, tem que iniciar o tratamento correto, que é a dieta. Vamos à próxima pergunta aqui. Oi, Ju, minha filha tem 1 ano e 9 meses. Descobrimos agora a alergia. Gostaria de saber se é ideal dar leite vegetal de caixinha. Kelly, 1 ano e 9 meses. Então vamos lá. Até 2 anos, gente, até 2 anos, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é leite materno. Na falta do leite materno, na impossibilidade de dar leite materno da criança, a gente vai substituir por fórmula infantil. O que é fórmula infantil? Fórmula infantil é um preparado, né? Vai depender para fórmula infantil hipoalergênica, que é para criança com a PLV. Ela pode ser com base de proteína do leite de vaca, mas quebradinha, de soja ou de arroz. São as que a gente tem no mercado hoje. E aí, ela é preparada, então o grau de proteína dela é mexido para parecer mais com o grau de proteína do leite materno, porque o grau de proteína, por exemplo, do leite de vaca é muito maior. Então, se você der um leite de vaca para criança muito pequenininha, a chance que você tem ali de dar uma sobrecarga no rim dela, de desidratar essa criança e até dar repercussões muito sérias, até podendo levar à morte do bebê, é imensa. Então, fórmula é toda mexida, é o que a indústria fez para ficar o mais parecido possível com o leite materno, né? Com base aí de outros leites ou de proteínas vegetais, como a soja e o arroz, para o caso da criança que tem alergia ao leite de vaca. Então, ela é suplementada com vitaminas, com minerais, um fator lipídico também da gordura, né? É diferente, a questão do carboidrato também é mexida, tudo para ficar o mais próximo possível do leite materno, lembrando que a fórmula, ela alimenta, ela vai nutrir a criança. É diferente do leite materno, que além de nutrir, é remédio, né? Tem substâncias vivas que vão auxiliar a criança, né? E proteger a criança em desenvolver várias outras doenças ao longo da sua vida, vai favorecer desenvolvimento neurológico e motor, enfim, várias outras questões, né? Que o leite materno tem. Mas leite vegetal, gente, leite vegetal, aquele de caixinha, a gente vai utilizar como um alimento na dieta da criança acima de 2 anos, tá? Só se a criança tiver muita falta de tomar alguma coisa que pareça leite. Mas ela não nutre, não supre o que o leite materno supre, e na carência do leite materno, na falta, a fórmula infantil até 2 anos é a recomendação, tá certo? Agora, claro, Kelly, que tudo a gente tem que ver de uma forma muito individualizada. A criança já está com 1 ano e 9 meses. Às vezes tem dificuldade aí, não está com leite materno mais, tem dificuldade em ter acesso ao leite de vaca, perdão, a fórmula hipoalergênica, mas a criança já come super bem, de uma forma bem variada, não tem muitas restrições à alimentação, está conseguindo suprir o que ela precisaria via alimentação. A gente pode até olhar a questão mesmo se vai precisar de fórmula ou não. Se está com leite materno, continua, tá? Por que a gente não entra com leite vegetal numa criança que está em aleitamento materno ainda, mesmo depois de 2 anos? Porque quase que favorece um desmame e a gente prefere, obviamente, o leite materno. Então, a gente não entra com leite vegetal porque estaria ocupando o espaço no estômago ali do leite materno, perfeito? Mas para as crianças acima de 2 anos, o leite vegetal pode entrar ali como para fazer receita, né? Até, gente, para criança depois de 1 ano de idade, para fazer receita pode, tá? Para fazer receita tudo bem. Eu tô falando assim, dar copo de leite substituindo o leite materno e fórmula. É isso que não pode ser feito.
Aí ele falando aqui que descobriu... Ai, meu Deus, tem hora que corre aqui. Que descobriu a alergia, né, que o neném dela tem 1 ano e 2 meses, tem a PLV, mama só no peito, tá em dieta desde o dia 20 de fevereiro. Tentei oferecer leite de soja e só um gole ele bebeu e começou a coçar o pescoço, não dei mais. Gente, é incrível assim como o sistema imunológico reage à soja também quando reage ao leite, tá? Não é reatividade cruzada, é um processo diferente. As proteínas nem se parecem tanto, mas é incrível. A soja também é muito alergênica. A Peoroli. Ju, meu bebê tem 7 meses com reação sangue nas fezes, principalmente após o almoço. Desconfio que seja o suplemento de ferro. Pode ser, gente. Suplemento de ferro agride mucosa intestinal. A beleza para dar sangramento na criança que já tem esse intestino mais inflamado, né? A gente tem que ter muito cuidado com o suplemento de ferro para criança que tem sintoma gastrointestinal. As outras, por exemplo, se ela tem só sintoma de pele, só sintoma respiratório, não tem muito problema, mas quem tem sintoma gastrointestinal, cuidado com o suplemento de ferro. A Júlia Maria. Ju, meu filho tem 10 anos e IgE total superior a 5.000. Melhor realizar o prick teste ou exame de sangue específico para alergia? Júlia, exame de sangue específico para alergia, para 10 anos vai ser mais certeiro, né? Uma criança de 10 anos tirar sangue, né? Lógico, é penoso, mas assim, e o IgE específico no sangue, você vai saber a qual proteína, né? Porque o prick teste, ele é menos doloroso, então para um bebezinho, né, uma criança menor, às vezes é mais adequado, porque tirar sangue em bebê, em criança muito pequena, gente, sacrificante, né? Porque a veia é muito fininha, aí vem uma pessoa do laboratório que não sabe mexer em criança, estoura a veia, é um parto. Então o prick, ele é muito mais fácil de fazer, a agulhinha ali quase que não dá muito problema na criança não, de dor. Mas ele vai mostrar só o alimento, ele não mostra qual proteína específica, ainda mais que tem uma IgE total bem alta, é melhor saber a qual proteína, porque dependendo da proteína, a dieta também, sabe, tem mais opções de dieta. Se é uma proteína, por exemplo, a do leite, quando a criança apresenta IgE positiva alta para caseína, ela tende a ser um tipo de reação alérgica que demora mais tempo, que perdura mais tempo e mais grave, com reações mais graves. Já se a IgE, né, a criança não apresenta IgE para caseína e apresenta para as proteínas do soro do leite, que é a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina, tende a ser um tipo de reação mais branda, que cura mais rápido. Isso é importante, até porque tem algumas fórmulas que são a base da proteína do soro e tem algumas fórmulas que são a base da caseína. Então até isso a gente tem que saber para também instruir a fórmula infantil correta para a criança com a PLV, tá? Então tem muitas vezes que a IgE é positivo, né? Não faz esse tipo de exame, tenta uma fórmula, não é assim. Faz o exame para ver a qual proteína a criança tem IgE, porque aí dá para saber qual fórmula utilizar com um grau de sucesso maior. Se tiver para as 3 proteínas, aí realmente, né, ou vai aí para aminoácido, ou tenta uma soja, ou um arroz, dependendo dos outros fatores, né, que apresentam aí na alergia da criança. A Bruna perguntando, meu bebê sempre usa fórmula com leite de vaca, aparece muco nas fezes, mas não tem outra reação. Quando utiliza a fórmula de arroz, não fica mais com esse muco. Devo me preocupar com esse muco? Ô, Bruna, pode ser que esse muco seja um início de uma inflamação. Então aqui, olha só, né, enquanto tá muco isolado, gente, a gente fica alerta ali, mas não quer dizer que a criança esteja fazendo reação alérgica, né? Ai, deixa eu beber uma aguinha aqui, pessoal. Mas pode ser o início de uma reação. E se você troca o tipo de fórmula e o cocô dele fica limpinho, então mostra, né? Porque o muco, gente, é a primeira barreira ali, a primeira proteção que o intestino secreta. O intestino que secreta aquele muco. O que é muco, Juliana? Parece uma clara de ovo, uma meleca mesmo. Sabe aquela
a moeba, geleinha, aquele negócio, parece uma clara de ovo misturada ali ao cocô, aí quando mistura com cocô ela fica meio amarronzada, mas é aquela textura de clara de ovo ali misturada com cocô. É a primeira camada de proteção que o intestino produz e secreta ali para proteger o intestino, já que as células de defesa estão entendendo que a proteína é um agressor àquele intestino. E aí pode ser já o intestino falando assim, opa, tô vendo que essa proteína aqui tá fazendo mal, não vou deixar isso aqui entrar não, e começa a secretar muco. E aí quando você troca o leite, esse muco para, opa, então já acende mais o alerta sim, tá? Gente, eu vou responder só mais algumas. Fiquem tranquilas, tem grupo amanhã, quinta-feira a gente tem mais, eu já tô exaurida, eu tô realmente muito cansada, eu fui dormir super tarde ontem trabalhando e eu tenho que pôr meu filho para dormir. Vamos lá, vou responder só mais algumas aqui. A Marlis perguntando, o pediatra da minha filha disse que provavelmente ela não chegará à cura, apenas pode melhorar um pouco a tolerância. Isso tem embasamento científico? Ela tem 1 ano e 8 meses, teve a primeira reação aos 15 dias. Ô Marlis, a gente começa a pensar realmente numa questão assim, e eu acho que tirar a esperança da mãe de criança com alergia alimentar é uma coisa que a gente tem que ter muito critério, muito cuidado. É lógico que a gente não vai fugir da realidade dos fatos, mas com 1 ano e 8 meses, você não pode afirmar isso jamais. Se fosse uma criança com 15 anos, entendeu? Coisa assim, com 10, 15, com 10, aí você já começa a ficar assim, olha, as chances de cura já estão menores. E também não quer dizer que vai curar, não, porque tem criança que adquire a tolerância na adolescência. Já vi casos, tá? Não é o mais comum é ainda na primeira infância. Então, por exemplo, se a IgE é não mediado, a gente espera ali que entre uns 3, no máximo 4 anos. Se a IgE é não mediado, entre no máximo 6, 7, 8 anos. Ainda está no tempo de cura. Começou a passar disso, as chances vão diminuindo. Mas também não quer dizer que não vai curar, gente. E assim, 1 ano e 8 meses, pelo amor de Deus, isso aqui está no prazo ainda de criança IgE não mediada, com 1 ano e 8 meses. Agora, claro, tem que ver aqui, né, algumas coisas que poderiam dizer assim, vai demorar um pouco mais a curar. Não que não vá curar, que vai demorar um pouco mais. O que é? Se é uma criança muito sensível, se reage à inalação, se reage ao toque, se o IgE é muito alto, se reage a muitos alimentos. Todos esses são fatores que vão levar a cura a se arrastar um pouco mais, tendendo, tá, gente? Porque a cura só Deus sabe, tá? A verdade é essa. Os estudos mostram uma média. Então, tem sempre criança que sai da média. Tem criança que cura antes e tem criança que cura depois da média. Média é média, né? Mas com 1 ano e 8 meses, poxa vida, como é que faz isso com uma mãe a PLV? Com informação errada ainda, tá? Então, assim, vai me desculpar, troca de profissional, um profissional mais embasado aí, é o que a gente precisa. A gente tem excelentes profissionais na área. Pelo amor de Deus, dá uma notícia dessa para uma mãe, e notícia errada, né? Enfim. A Karina aqui, criança de 3 anos com vários casos de furúnculo impedido. Médico pediu IgE 107. Qual IgE? Depois pediu IgE específico. Para proteína do leite. IgE da proteína deu ausente e ela está sem o leite há 1 mês. Ai, Karina, não entendi. O médico suspeitou que esses furúnculos fossem de alergia ao leite de vaca? Tá, IgE total, gente. IgE total, ele vai falar de IgE, né? Da presença do anticorpo para reação a pelo de animais, a ácaro. Eu sou IgE mediada para um tipo de ácaro, né? A gente faz ali para 3 ácaros. Eu sou um tipo de ácaro. Se eu encosto em poeira, minha mão na hora, desse tamanho. Então, meu IgE total ele é mais alto, mas eu não tenho IgE para proteína do leite de vaca, porque para proteína do leite de vaca, eu sou alérgica IgE não mediada. Né? Não sei, eu não fico falando isso aqui toda hora, algumas mães já sabem, eu sou a PLV, eu descobri isso depois de fazer a dieta por conta do meu filho. Eu sempre achei que a minha rinite era só por conta da poeira,
porque eu trabalhava na época numa empresa com ar-condicionado e carpete e realmente isso acabava com a minha vida, acabou com a minha saúde. Eu era entupida de antibiótico porque eu estava sempre fazendo crise de sinusite, o que acabou com a minha flora intestinal, o que aumentou a chance, foi um fator de risco para o meu filho ter sido a PLV, né? Eu sempre falo sobre os fatores de risco. O fator de risco é uma coisa que aumenta a chance, né? Às vezes não é o 100%, não é o 0%, é um fator de risco. Então isso aconteceu para mim. Então minha IgE total é alta e eu não sou IgE positiva para leite, né? Então o que tem que ser feito aí é uma investigação melhor. Será que esse furúnculo é alergia alimentar? Faz TPO, faz teste de provocação oral, faz dieta 30 dias e depois reintroduz e olha se melhora, se por acaso é essa suspeita do médico, né? Só pelo exame aqui, não fecha nada. A Marlis perguntando aqui se a dieta restritiva tem interferência na cura ou apenas na estabilização. Os estudos mostram, Marlis, que, por exemplo, esses contatos que a criança tem, né, furo não intencional ou contato para um TPO, isso não atrasaria a cura, tá? Agora, o que que acontece? A criança que não estabiliza, que está o tempo inteiro ali em reação, muitas das crianças, por exemplo, que eu percebo que não tem o diagnóstico, aí não faz o tratamento, está sempre ali em contato com a proteína, você vai hiperestimulando aquele sistema imunológico e pode ser que isso arraste um pouco mais a cura da criança. Tá? Mas fora isso, gente, é questão muito dos sintomas, porque os sintomas também dão repercussões graves. Tiram a qualidade de vida, dão dor. No caso, por exemplo, da doença do refluxo, pode atrapalhar a ingestão, pode causar desnutrição. No caso da diarreia, pode causar desnutrição. No caso das reações IgE mediadas, pode causar uma reação super grave que tem risco até de morte. Mesma questão do caso da FPAS, que é uma reação IgE não mediada, né, dos vômitos que não param. A dermatite atópica, só quem tem sabe, né, eu não tenho. Isso é relato das mães, e eu conheço adultos também que têm dermatite atópica que falam que é insano, você não consegue, é tão insuportável, parece que você quer sair do corpo, né? Coça, incomoda, pode infeccionar, pode vir bactéria e fungo infeccionar o local, então tem risco, inclusive, né, de infecção, dessa infecção que está na pele passar para a corrente sanguínea, enfim. Então a gente tem que fazer a dieta, porque os sintomas são muito graves, trazem repercussões graves, tá? E para não hiperestimular esse sistema de defesa, imagina um exército que a proteína está o tempo inteiro ali, que é o inimigo dele, o inimigo está o tempo inteiro chegando, esse exército vai descansar, vai se acalmar, vai voltar ali pro chama o acampamento dele, vai ficar mais tranquilo? Poxa, ele está o tempo inteiro ali na guerra, né? Faz sentido? Então, a gente, né, eu tô falando aqui o que não atrasa a cura, os furos não intencionais, os momentos de se fazer o teste de provocação oral, isso os estudos mostram que não atrasa. Aí ele falando assim, obrigada Ju, Deus abençoe, estou contigo nessa semana toda. Yes! Gente, vamos até segunda, hein? Aulas maravilhosas que eu já preparei para vocês, já preparei. Por isso que eu tô rodando noite aí eu vejo, reviso, hoje eu gravei a aula para vocês. Deixa eu ver aqui mais algumas. A Karina falando aqui que ele está resistente a antibióticos injetáveis, então estamos em busca de respostas IgE ausente para soja e para poeira. A gente tem que investigar, porque a criança alérgica, né, foi até uma dúvida que apareceu lá no grupo, a criança alérgica é uma criança que tem uma carência do sistema imunológico, tem um sistema imunológico mais enfraquecido, pelo contrário, hiperreativo, né, hiperreativo. E pode reagir com proteína de alimento, como pode reagir com diversas outras coisas, assim, pode apresentar reação a outras substâncias, a medicamentos, pode acontecer, tem uma chance maior, não que vá acontecer, tá? Tem uma coisa que chama marcha atópica, que os estudos científicos já mostram, que essa criança que tem esse sistema de defesa mais hiperreativo, que reage muito mais do que a maioria, né, das outras pessoas,
Então ela tem uma tendência maior ali a começar com uma alergia alimentar nos primeiros anos de vida, essa curva aumenta da alergia alimentar, depois essa curva cai, a criança adquire a tolerância, a cura da alergia. E aí depois começa, né? Então aqui nos primeiros anos de vida a curva é assim, tá dando para ver? A curva é assim. Só que aí, né, aqui, por exemplo, desde que nasceu até mais ou menos 6 anos de idade. Aí, por aqui assim, começa a crescer uma outra curva das reações a aeroalérgenos. A criança começa a ficar aí com rinite, sinusite, por causa de poeira, por causa de pelo de animal, por causa de pólen. Então isso acontece, né? Chama marcha atópica. E o meu filho fez essa marcha atópica aí direitinho. Ele está quase curado de todas as alergias alimentares, né? Falta o chocolate, mas já está lá com IgE positivo para um tipo de poeira, a genética que danada. E aí a gente entra em lugar com mofo, na hora que o meu nariz tampa, o dele tampa. É incrível, gente, incrível. Oh, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa boa para me puxar. Tem que puxar. Puxou o meu dedinho torto do pé, João Arthur, é a cara do pai. Tem umas coisas minhas também, mas é a cara do pai. Mas puxou o meu dedinho torto do pé, puxou as minhas alergias respiratórias, mas as alergias alimentares mais da parte lá do pai, né? E eu descobri depois que o leite afeta a minha parte respiratória. A minha parte respiratória é muito comprometida por conta das alergias. E que coisa, né? Tanta coisa boa para puxar da mãe, mas tem certeza que puxou a questão de se comunicar, eu gosto de me comunicar, ele também é muito comunicativo, inteligente, perspicaz, enfim, puxou outras coisas. Ô, gente, é isso, tá? Acabamos por hoje, já tô aqui, fiquei até mais que o prometido por vocês, mas não preocupem não, amanhã, 8 horas da manhã, a gente libera o grupo de novo, por volta de 8 horas, tá, gente? Deixa eu descansar um pouquinho, acordar amanhã. E quinta-feira, outra live dessa, exclusiva para vocês. Domingo, outra live dessa, exclusiva para vocês. E tem aula liberada amanhã de manhã, 8 horas da manhã para vocês. Então vejam a aula primeiro e depois vão lá para o grupo, hein? Comentar sobre a aula, saber se foi bom, o que vocês aprenderam, as chaves que viraram aí. Porque é muito importante entender a jornada, entender o processo. E vocês vão entender isso amanhã na próxima, né? Na segunda aula da semana PLV. Então é isso, gente. Beijinho para vocês.